vamos deixar claro uma coisa, né? É, imposto é roubo, tá? Imposto é roubo, por um motivo muito simples. Quem inventou essa história de que tudo que você tem, toda a relação que existe entre uma pessoa A e uma pessoa B, ou uma empresa A e uma pessoa B, quem inventou esse negócio de todo mundo que tiver qualquer tipo de relação, o Estado tem que enfiar o B dele, é essa bosta, essa porcaria de Estado moderno. Todo mundo enche o peito para falar Estado democrático de direito. Esse Estado moderno está destruindo as relações interpessoais. Isso faz com que as pessoas desconfiem umas das outras. Infelizmente, hoje, um pedaço de papel chamado contrato vale mais do que a palavra de um homem. Isso, infelizmente, aconteceu graças ao Estado moderno, porque era muito simples. As coisas poderiam continuar funcionando da mesma maneira que funcionava anos atrás. As pessoas elas confiavam umas nas outras. E você não tinha ali a preocupação de ter o malabarista vocabular de contrato, chamado advogado. Advogado é um malabarista de palavras. O cara fica assim, ó, fica fazendo malabares de palavras para poder ganhar dinheiro, seja com a vítima, seja com o agressor, e por aí vai. O advogado não tem nem mais lado mesmo, ele só quer saber do dinheiro, porque ele sabe manipular e ele sabe manusear e manipular as palavras que estão no direito positivo, que são as leis, decretos, etc. Então o advogado fica ali fazendo esse malabarismo e o Estado moderno só fica ficando cada vez mais inchado. Quem paga a conta no final da história é você. Então, se você acredita, eu sei que não é o caso da nossa audiência, então você que está nos assistindo todos os dias nem precisa ouvir esse tipo de recado ou ensinamento. Mas se você chegou aqui agora, nesse programa, e não entendeu o porquê que imposto é roubo, basta olhar os países que realmente funcionam, onde as coisas realmente funcionam, e você vê como é que é a carga tributária desses lugares. Se vocês acham que não tem ajuda ou coisa do tipo em lugares como os Estados Unidos, é mentira. Mentira. Eu, como pagador de impostos aqui nos Estados Unidos, o dinheiro que meus filhos são homeschoolers, né? Quem que está pagando o jiu-jitsu dos moleques aqui no primeiro andar? O imposto que eu pago. Porque como meus filhos não gastam com escola, então o Estado ele tem um programa para homeschoolers, aqui no estado da Flórida, um programa para homeschoolers que, se você não está usufruindo da escola pública, o Estado te dá uma quantia, que não entra na sua conta, entra como voucher, e você utiliza com natação, você utiliza com música, esporte, etc. Então, meus filhos estão fazendo jiu-jitsu. Isso é o Estado querendo me tratar como mendigo do Pix? Não, não é o Estado querendo tratar como mendigo do Pix. Eu sou pagador de impostos. Então, como a parte dos impostos voltados à educação eu não acabo usufruindo porque meus filhos não estão em escola pública, então o Estado vai lá, ele pode tanto pagar uma escola privada com essa quantia, ou eu mesmo que direciono o que os meus filhos vão usar, música, etc. Então, assim, essa história de arrecadação é conversa furada. Então, comentem aí aqui no chat se vocês sabem realmente. A gente pode falar sem medo. Não tem medo de falar, não. Eu não entendo muito bem esse negócio. Tem como um Estado viver sem ficar cobrando tantos altos impostos? Pergunta aí que a gente vai ter o prazer de responder aqui. O Ítalo, Ramage e eu. Diga, Ramage. Para explicar bem isso, né? O que é o dinheiro público é fruto dos impostos que se arrecada das pessoas. Um país desenvolvido que tenha uma divisão de renda correta, há um nível de impostos mais altos, mas isso é revertido em prestação de serviço para a população. Diversos países do norte, da Escandinávia, na Europa, tem muitos da esquerda, os socialistas, gostam de falar que aqueles países são socialistas. Eles mesmos de lá falam, nós não somos socialistas coisa nenhuma, porque aqui tem a liberdade da economia, a gente privilegia a propriedade privada, há impostos altos aqui, mas os impostos são revertidos em bens e serviços. Eu, hoje aqui, minhas filhas estão em escola pública. Em escola pública com rating, uma delas, nota 10, perante os Estados Unidos inteiro. Porque onde você mora, você é baseado na escola ao lado de onde você mora. Então, você escolhe onde morar para pegar uma boa escola e é espalhado pelos Estados Unidos inteiro esses ratings de escola pública.
Essa é a noção que o brasileiro não sabe, por causa dessa roubalheira do dinheiro público e não se reverte para a sociedade. Um país desenvolvido, um país que é rico mesmo, não é onde o pobre tem um carro para dirigir e se endivida todo, é onde o rico anda de transporte público. Essa é a grande diferença de um país rico para um país pobre, é onde os serviços estão transmitidos. A cultura que foi feita desse governo PT é tributar a população, gastar demais, fazer um Estado enorme, cheio de roubalheira, cheio de despesa, sem gerenciamento nenhum, sem gestão e sem eficiência. E por isso que quebra o país. Então, quando vem com esses impostos demais, ninguém consegue progredir, os juros só aumentam, a informalidade aumenta, quem é de trabalho base não está querendo assinar a carteira assinada. Por quê? Porque é ruim para o empregador a carteira assinada, porque é o dobro que ele paga. Se ele paga um valor X, ele paga 2x por causa de impostos, e o trabalhador recebe a metade. Era isso que o Bolsonaro estava querendo acabar, dar mais liberdade para contratar, uma reforma trabalhista que veio do governo Temer, uma reforma previdenciária que veio do governo Bolsonaro, e cada vez mais tirar essas amarras de tributos para a propriedade, a iniciativa privada poder trabalhar, o empreendedor e o bom trabalhador para poder ganhar mais, cada vez mais imposto no lombo dessas pessoas, e esse governo não pega esse dinheiro dos impostos para reverter na população, não, só para descaso, roubalheira, desvio e má gestão. Esse é o governo Lula. Tem muitos que caíram nessa, ficaram as mídias mainstream criticando Bolsonaro diuturnamente, não demonstrando todos os feitos dele. Lula veio, né, auxiliado pelo STF, colocado na presidência, um condenado em 3 instâncias saiu da prisão para ir para a presidência da República. Vocês achavam o quê? Que ele ia mudar como ele governou e como a Dilma governou igual a ele, roubando e desperdiçando toda a riqueza nacional e os impostos da população. Se tornou novamente. Por isso que nós temos chances, por conscientização desse eleitorado de centro, que deve ser uns 30%, que vai ser o fiel da balança nessas eleições. Nós temos que demonstrar essas pessoas. Vocês vão continuar confiando nesse ladrão arbitrário que só esbanja, que só gasta dinheiro público, que é cheio de escândalos públicos, vão continuar com o Lula? Eu acredito que não.